provando que o mundo das trevas não gira, ele capota, dá 3 piruetas no ar, cai 8 infernalistas. Hoje nós vamos conhecer a história dos Malkavianos. Parte 1. Olha, vampiros não se assustam facilmente. Afinal de contas, eles venceram a morte. Mas pode ter certeza que na família dos vampiros, um grupo se destaca. E eles podem ser mais sinistros do que o mais experiente Dizimice e mais preocupante do que o mais audacioso Brujah. Os Malkavianos, eles são loucos. Eles podem ter uma perturbação leve, serem considerados tolos, proféticos ou aterrorizantes. Almas iludidas, psicóticos, oráculos, enfim, nenhum outro vampiro pode prever o que será um Malkaviano. Pouco se sabe sobre Malkav, o progenitor do clã Malkaviano. Apenas que talvez ele seja filho de Enoch e foi cria de Enoch junto com Seth e Salot. E também dizem que Malkav foi destruído. Talvez os seus irmãos o tenham destruído em uma emboscada, ele tenha se destruído, mas o fato é que existe uma possibilidade enorme dele ter se transformado em outra coisa. Na rede de loucura malkaviana. E a rede de loucura malkaviana seria uma mente coletiva que todos os malkavianos compartilham. E muitos malkavianos acreditam que a loucura do clã é proveniente de Caim, que fez um desafio a seus filhos e netos de verem o mundo de uma forma diferente para alcançarem algum tipo de iluminação. Caim os incentivou a explorar os limites da realidade e alcançarem uma iluminação, tipo Buda, ou tipo Deadpool da Marvel, que vive quebrando a quarta parede e meio que sabe que é um personagem em quadrinhos. De qualquer forma, o preço de ver a realidade como ela realmente é foi enlouquecer. E eu citei o Deadpool da Marvel, mas temos realmente um Malkaviano que meio que corrobora com essa minha ideia aí de quebra da quarta parede e da loucura do Deadpool ser algo parecido com a iluminação malkaviana, mas eu já explico. Vocês já ouviram falar do Malkaviano Nisico? Nisico era um Malkaviano que fingia ser um oráculo lá na Suméria. Até o momento em que esse charlatão vai ser abraçado por Malkav e vai ver o mundo fora da realidade em que vive. E ele pode ter visto os dedos de quem comanda a realidade. Deus? As crianças, os Earthbounds, que os Baali adoram? Ou os escritores dos livros de Vampiro à Máscara. E Nisico talvez ainda exista nas noites modernas, aparecendo na rede de loucura malkaviana de vez em quando. E quando ele aparece por lá, ele aparece com o símbolo de um espelho quebrado. Um símbolo que representa o clã malkaviano apenas para nós que pegamos os livros e vemos esse símbolo para representar o clã. Rumores dizem que Nisico é tão perigoso que ele é caçado pela verdadeira Mão Negra, um assunto que a gente vai falar em outros vídeos, e pelos Justicares da Camarilla. Como dissemos, Malkav, Seth e Salot eram crias de Enoch, e eles sempre estavam discutindo qual seria a maneira de transcender a condição vampírica, talvez incentivados por aquilo que Caim propôs a eles, de enxergarem a realidade de uma maneira diferente. Foi onde Salot resolveu sair da primeira cidade e buscar no Oriente uma resposta. Antes de Salot sair em viagem, ele com seus irmãos vão trocar presentes. Para Malkav, ele vai dar a sua coroa, o que significa que ele era o líder dos antediluvianos e não o Ventru, talvez. E Malkav, em uma história que a gente viu lá no vídeo dos Salubri, como não tinha nada para dar para Salot, ele fura o seu dedo e desenha com seu sangue um olho na testa de Salot, criando assim o terceiro olho de iluminação de Salot, que na verdade vai enlouquecer Salot.
E Sallotte sim, vai para o Oriente, onde ele vai conhecer os Quaidin, os vampiros do Oriente. E na volta, muito provavelmente, ele foi responsável pela criação dos Baali. E possivelmente, Sallotte é que está fazendo a Gehenna acontecer por conta da loucura de Malkav. Agora, segue essa linha de raciocínio aqui comigo. No futuro, lá em Nova York, o antediluviano Tzimisi vai estar nos esgotos da cidade. E possivelmente ele é um dos principais causadores da Gehenna. E Sallotte seria um dos principais responsáveis por destruir o antediluviano Tzimisi e impedir a destruição total da comunidade vampírica, sendo mais ou menos um Jesus entre os vampiros, o iluminado Sallotte. Mas se Sallotte está infectado com algum tipo de loucura, não necessariamente a loucura proveniente de Sallotte na história que a gente contou aqui, mas de alguma forma ele é o responsável e causador da Gehenna, criando inclusive os Baali e querendo talvez que as crianças, as entidades adoradas pelos Baali, venham para a Terra. Uma das crianças é Kupala, a entidade que vivia no solo da Transilvânia e que fez um acordo com o antediluviano Tzimisi. Porém, nós não sabemos exatamente como foi a continuidade da relação entre Kupala e o antediluviano Tzimisi. Então, e se na verdade o antediluviano Tzimisi e Kupala se desentenderam por seja lá qual for o motivo e aquela maçaroca de carne que está lá nos esgotos de Nova York, que é possivelmente o antediluviano Tzimisi, esteja impedindo Kupala ou qualquer outra criatura de vir para a Terra e Sallotte quer acabar com o antediluviano Tzimisi para fazer com que essa criatura venha para a Terra. Pode até ser que essa outra criatura não seja Kupala, e sim um rival de Kupala, porque as crianças, os Earthbounds, eles são rivais. E aí Sallotte quer que outro monstrão venha para a Terra, e Kupala não quer isso. Mas temos um outro ponto a analisar, porque a relação de Kupala com o clã malkaviano não para nisso daí não. Kupala utilizou um malkaviano para ser a sua voz na Terra. Octávio, que a gente já falou dele lá nos vídeos dos Tzimisi. Conhecemos o Octávio lá no livro Transylvania Chronicles como o profeta da Gehenna e a voz do Kupala, obcecado pelos sinais da Gehenna. Ele passa séculos tentando avisar todo mundo sobre Kupala. E por mais que ele tenha de alguma forma auxiliado Zélios na prisão de Kupala na Transilvânia, ele acredita que não fez nada. Às vezes parece que ele quer derrotar Kupala, atingindo o apogeu, se transformando num deus para bater de frente com Kupala. E tem outras horas que parece que ele na verdade está exaltando Kupala. Mas no fim das contas, exausto de ser a voz de Kupala, ele vai se dar em Diablerie para um sucessor, um outro malkaviano profeta, Anatoly, que é o frontman que vira e mexe nós vemos ele como representante do clã nos livros. E o que vai acontecer com Anatoly? Fica por aqui no perfil, comenta, curte e compartilha porque a gente ainda tem muita história e segredos para revelar.